Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome dos reis, do Senhor dos senhores, aquele que vive e que reina para todos sempre. Você que está entrando aí, sejam todos bem-vindos e bem-vinda. Você, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe e te livre de todo mal. Te livre dos homens sanguinários, das balas perdidas, te livre dos assaltos e que toda investida maligna preparada para atrapalhar a tua vida, para te prejudicar, não venha prosperar. Eu já te peço que você deixe o teu gostei, que você compartilhe, que você se inscreva nesse canal e que você indique, porque aqui é a obra do Deus vivo todo-poderoso. Não é minha, é a obra de Deus. E eu tenho certeza, se Deus mandou você, é para ser coberto debaixo dessas orações que nós fazemos. 3 orações, 3 cultos diários. Mas esse recado aqui é diferenciado. Esse recado foi o próprio Deus que me incomodou 2 dias para me dar, para me fazer essa pregação. Essa pregação é uma pregação extraordinária, é um recado que não tem nada a ver com as nossas vidas financeiras, não tem nada a ver. A única coisa que tem a ver é com a tua salvação. Por quê? Porque o nosso Deus, ele está preocupadíssimo com a salvação do povo dele. Ele está mandando eu falar esse recado agora, que é um recado especial que o nosso Deus mandou te falar de espíritos enganadores. São espíritos enganadores que no momento que está atuando nas igrejas, 24 horas, são lideranças aí que está sendo usado literalmente pelo inimigo para desviar o povo do evangelho, para que o povo venha perder a salvação. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que está perto dos dias dele, os dias dele está contado, e quanto mais gente ele levar para ele, quanto mais alma ele levar para ele, ele está aplaudindo, ele está dando risada a Jezabel. Eu estou falando agora sobre o espírito de Jezabel que está atuando nas igrejas, está atuando nos ministérios, está atuando nas lideranças. São espíritos de Jezabel, não é ovelhas, são liderança que estão pregando a palavra, entre aspas, de Deus 24 horas. São lideranças que estão no púlpito, são lideranças que estão nos ministérios, são lideranças que estão nas igrejas, usado pelo inimigo para tirar a salvação do povo de Deus. A Jezabel, ela era uma profetisa de Baal, ela era uma profetisa de Baal, eram espíritos enganadores que naquela época ela era uma líder, ela era casada com o rei Acabe, ela se casou com o rei Acabe, mas o ministério dela na igreja de Tiatira, ela era uma líder, ela era liderança, ela era líder desse ministério da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira do passado, se você for ver em Apocalipse, a igreja de Tiatira foi a igreja que mais se corrompeu diante do Deus vivo todo-poderoso. Por quê? Porque as pessoas estavam, milhões de pessoas naquela época, estavam debaixo de uma liderança de um inimigo, estava debaixo da liderança do inimigo, e aquele povo seguia a Jezabel como que ela fosse uma profetisa do bem, e ela não era profetisa do bem, ela era uma profetisa de Baal, ela era má, ela era perversa, era uma feiticeira que fazia tudo camufladamente, mandava matar os profetas do Deus vivo, mandava matar os profetas do Senhor, e ela perseguia literalmente o povo de Deus, os profetas do Deus vivo, e ela era camuflada, ela fazia toda essa perversidade e era líder da igreja de Tiatira, ela era líder e as pessoas acompanhavam literalmente a Jezabel. Por quê? Porque ela se dizia que tinha um dom de adivinhação e falava para o povo, que era dom de revelações que ela tinha, era dom de revelações, e aquele povo que acompanhava ela no passado,
literalmente em Apocalipse fala que todo ele perdeu a salvação. Por quê? Porque ela se dizia que tinha dom de espirituais, ela se dizia que tinha dom de revelações, ela se dizia que tinha dom, mas tudo aquilo era tudo engano. Por quê? Porque ela era má, ela era perversa, ela era uma pessoa que mandava matar as pessoas, ela era do mal literalmente, ela tinha o dom de revelações e falava de engano, ela profetizava mentiras, ela profetizava engano, ela falava em línguas, ela sapateava, ela fazia tudo que está acontecendo hoje, esses espíritos enganadores que estão entrando nas igrejas. Por isso que o meu Deus eu não ia fazer essa pregação, mas o meu Deus tocou no meu coração, pediu para mim fazer isso aí, para alertar o povo dele, para alertar as ovelhas, para alertar o povo dele que está vindo com o seu evangelho, as pessoas que estão já no evangelho, que às vezes as pessoas estão muito tempo, mas as pessoas não têm conhecimento espiritual, por isso que as pessoas não sabem, não conseguem decidir quem é quem, porque a Jezabel, ela era uma pessoa muito bonita, muito atraente, chamava a atenção de multidões de pessoas. Então o que acontece? Ela era literalmente do mal, mas camufladamente ela mandava matar todo mundo. Ela era má, ela era perversa. Na Bíblia diz que ela era muito perversa, ela era muito bonita, muito atraente, muito sensual, e por causa disso, na igreja de Tiatira, ela chamou a atenção de milhões e milhões de pessoas, e aquelas pessoas estavam pensando que estava se vindo a uma profeta do Deus vivo. Ela era profetisa, mas ela era profetisa do Baal, ela era profetisa do mal, e ela se dizia ter o dom de revelações, ela se dizia ter o dom de adivinhação. Por quê? Porque a adivinhação faz parte do inimigo. Ela tinha o dom de adivinhação e falava que era revelações do Deus vivo todo-poderoso, e através disso ela conseguiu, num ministério na igreja de Tiatira, que a igreja de Tiatira era uma igreja primitiva do passado, e ela era líder, participava da liderança, ela era líder, e milhares de pessoas seguiam ela, pensando que ela era uma profetisa do Deus vivo, e na real da história ela estava ali arrastando multidões, e estava camuflada, porque ela mandava matar os profetas do Deus vivo, ela era literalmente uma feiticeira incubada, levantada pelo inimigo para tirar aquele povo, para tomar aquele povo da mão do Deus vivo. E o nosso Deus, ele está sabendo o que está acontecendo hoje, a mesma coisa, as mesmas coisas. Nós estamos vivendo, meu amigo, minha amiga, os finais dos tempos, e esse espírito que foi levantado pelo inimigo, porque não é a pessoa, é o inimigo que levanta, o inimigo levanta as pessoas. Na Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, contra simples principados e potestades, e esse inimigo aí que está levantando esses espíritos no final dos tempos, com o espírito de Jezabel que está entrando nas igrejas, literalmente, está nas igrejas, nos grandes templos, em tudo que é lugar onde se participa, onde tudo que é lugar que as pessoas estão em liderança, que é participado de liderança, o inimigo levantou para colocar, para desviar, porque a tendência dele é tirar a salvação dessas pessoas. As pessoas, às vezes, não é nem culpa das pessoas, mas são levantadas literalmente pelo inimigo. Isso são coisas espirituais que não é para todo mundo que Deus revela, não é para todo mundo que Deus revela. Deus me deu dons espirituais, e eu conheço literalmente quem é quem. Eu conheço porque Deus me deu o dom de revelação, Deus me deu o dom de coisas espirituais, e eu conheço. A Jezabel, ela estava no mesmo intuito, era para tirar o povo. O inimigo usava ela para tirar o povo, e na Bíblia diz, em Apocalipse, da igreja de Tiatira, a Bíblia diz que ela era líder daquele povo ali, e aquele povo, literalmente praticamente todo mundo perdeu a sua salvação.
situação. Por quê? Porque estavam seguindo essa Jezabel, estava seguindo ela, pensando que ela era uma profeta do Deus vivo, que ela era uma profetisa, mas ela era profetisa de Baal, ela era uma feiticeira, ela era uma pessoa má, uma pessoa perversa, mas era tudo camuflado por debaixo dos panos, e ela conseguiu naquela época enganar a milhões, ela conseguiu naquela época, aquelas pessoas que seguiam ela naquela época, todo mundo perdeu a salvação. Em Apocalipse fala que era literalmente uma feiticeira camuflada, falando que estava pregando a palavra do Deus vivo todo-poderoso, falando que profetizava, falando que tinha dom de revelações. No real da história, ela tinha dom de adivinhação, mandado pelo próprio inimigo para enganar o povo do Deus vivo todo-poderoso naquela época. E a Bíblia diz que ela era uma feiticeira maldosa, ela era uma feiticeira má, ela era uma feiticeira que mandava matar os profetas, tudo camufladamente. Ela mandava matar os profetas do Deus vivo, mandava fazer coisas que você não tem ideia, coisas aterrorizantes. Era uma pessoa atraente, uma pessoa muito bonita, uma pessoa com corpo escultural que todo mundo se admirava. Era uma pessoa que chamava atenção, literalmente. Você não fique pensando que o inimigo vai botar uma pessoa aí que não tem nada a ver para chamar a atenção de milhões e milhões de pessoas. O inimigo, ele sabe com quem ele trabalha, principalmente quando diz respeito à igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo está vivendo hoje essa mesma história, a mesma história, só que naquela época foi a igreja de Tiatira que passou por essa situação, e em Apocalipse fala que a igreja de Tiatira foi a igreja que mais se corrompeu, a igreja que mais pecou, a igreja que mais se desviou do Deus vivo todo-poderoso. Por quê? Porque estava debaixo de uma liderança que você não tem ideia. As pessoas pensavam que ela era uma profetisa do Deus vivo, mas a real da história, ela era profeta de Baal, ela era uma profetisa do mal, ela era uma feiticeira camuflada, fazia maldade, fazia perversidade, mandava matar as pessoas, pagava para feiticeiro matar as pessoas, pagava para feiticeiro mandar matar as pessoas, que ela era uma feiticeira, mas ela era líder da igreja de Tiatira, ela estava ali na liderança, mas as pessoas não sabiam. Em verdade, ela era uma feiticeira muito maldosa, ela mandava fazer coisas perversas por debaixo dos panos, enganando, pensando que o Deus vivo todo-poderoso não estava vendo, pensando que o Deus vivo todo-poderoso não estava vendo. E essa mulher, ela era má, ela era perversa, ela era bonita, ela era atraente, ela era de um corpo escultural que chamava a atenção de milhões e milhões de pessoas. Por isso as pessoas estavam debaixo do ministério dela, as pessoas estavam debaixo do ministério dela, que ela tinha tudo, ela tinha absolutamente tudo que um homem e uma mulher admirava, até as mulheres admiravam ela. Por quê? Porque ela era muito bonita, ela era muito atraente, um corpo escultural, ela chamava a atenção de milhares e milhares de pessoas. O inimigo levantou ela na época para matar literalmente as pessoas do Deus vivo, para tirar as ovelhas daquela época que acompanhava ela, aquela época perder a salvação. Em Apocalipse fala que aquelas pessoas literalmente perderam a salvação, e a igreja, esse ministério dela, era um dos ministérios que mais se corrompeu. Por quê? Porque era uma coisa muito fácil, não tinha nada, aquilo ali era tudo grupo, tudo fachada. Ela fazia o quê? Ela profetizava, ela falava novas línguas, ela profetizava, ela profetizava as mentiras, profetizava as enganos, e aquele povo literalmente debaixo dessa maldição. Não está acontecendo diferente não. Hoje os espíritos enganadores tomaram conta dos ministérios, tomaram conta das igrejas, e o nosso Deus está me incomodando para dar esse alerta. É um alerta geral para as ovelhas, um alerta geral para o povo dele, para as pessoas. Quando vê essas características, fuja dele, fuja
rápido. Por quê? Porque o nosso Deus, ele fala, fuja, fuja, fuja e fuja rápido. Por que você vai ter que fugir rápido? Sair dessas igrejas, sair desses ministérios, sair dessas congregações. Porque quando você vê essas características aqui, você tem que abandonar urgentemente, porque é o próprio inimigo que está querendo ceifar a sua alma, a sua alma. Se você acompanhar, eu te peço que eu te convido a você acompanhar comigo para você saber as características da Jezabel de hoje, as características da Jezabel de hoje. Você não vai ver diferença da igreja de Tiatira, da igreja do passado. Você não vai ver. Por quê? Porque é a mesma coisa. O inimigo, ele é muito inteligente, ele não é burro, ele não vai levantar uma coisa diferente, ele vai levantar a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas vão se encantar, as pessoas vão ficar de boca aberta, as pessoas são bonitas, cultural, as pessoas de Jezabel de hoje é a mesma característica do passado. Eu vou passar aqui que você vai ver as características dela, literalmente, que está agindo no meio do povo de Deus, agindo no meio do povo de Deus. O nosso Deus, ele manda você prestar bem atenção aqui, prestar bem atenção aqui. É 1 Reis de 16, 1 Reis 16, do 30 até do 19 até o 30. A Jezabel, é aqui que está escrito, eu não estou falando nada, que está escrito é aqui. A Jezabel era uma profetisa de Baal, quer dizer, ela era camuflada e as pessoas pensavam que era uma profetisa do Deus vivo todo-poderoso. As pessoas pensavam que realmente ela era profetisa, era uma, em 1 Reis 16, do 19 até o 31, a Jezabel era uma profetisa de Baal, era uma prostituta que vivia, uma prostituta que vivia camufladamente, saindo com várias pessoas, traiu até o rei Acabe. O rei Acabe foi muito traído, literalmente, por essa profetisa. Ela era casada com o rei Acabe, com o rei Acabe, ela praticava literalmente feitiçaria, era muito vaidosa, muito sensual e idólatra, era uma personalidade, tinha uma personalidade do mal, espiritualmente, que assola no dia de hoje nas igrejas, que assola nas igrejas, que Jesus nos dias de hoje fala para não aceitarmos no corpo do Deus vivo todo-poderoso. É um espírito que fala falsas profecias, é um espírito de adivinhação que fala falsas profecias, falsos enganos, falsas mentiras, que fala mentira, que fala engano e faz feitiçaria da maldade, e faz feitiçaria da maldade. E a prostituição dela é física, e espiritual. Falam novas línguas, falam nova língua e profetizam mentiras. Essa é a característica da Jezabel de hoje, que está atuando nos ministérios, que está atuando nas igrejas, que está atuando literalmente no corpo do Deus vivo todo-poderoso, no corpo do Jesus Cristo. Essa é a falsa característica, é a característica dela, é a mesma coisa do passado. A Jezabel do passado, ela era líder de um ministério da igreja de Tiatira, ela era profetisa de Baal, ela mandava matar, ela era uma feiticeira ruim, ela era uma feiticeira má, ela mandava matar, ela vivia na feitiçaria,
feitiçaria praticamente 24 horas, fazendo o trabalho para matar as pessoas, fazendo o trabalho para amarrar as pessoas, fazendo o trabalho, pagava 24 horas, pagava, ela era rica, ela era rei, ela era rainha, porque ela era a esposa do rei Acabe, ela era rica, só que ela era perversa, ela era má, e as pessoas pensavam que ela era um cordeiro, e eram milhões de pessoas naquela época da igreja de Tiatira que seguia a Jezabel. E o que acontece? O inimigo usou ela para fazer aquelas pessoas todos perderem a salvação. O inimigo levou a alma daquelas pessoas tudo para ele. Está acontecendo justamente no dia de hoje, está acontecendo justamente nas igrejas do Deus vivo, no corpo do Deus vivo, está acontecendo justamente no dia de hoje. Aquele povo nunca imaginava que aquela rainha bonita, daquele jeito atraente, daquele jeito um corpo escultural que chamava a atenção de milhões de pessoas, chamava a atenção pela boniteza, pela formosura, chamava a atenção. Ninguém nunca imaginava que ela era uma profeta de Baal. As pessoas acreditavam que ela era uma profetisa do Deus vivo, e na real da história ela era uma feiticeira incubada que mandava matar os profetas do Deus vivo, mandava matar os profetas do Deus vivo, ela mandava matar os profetas do Senhor, ela perseguia os profetas, ela era má, ela era mentirosa, fazia feitiçaria da maldade, prostituição física e espiritual, profetizava em novas línguas, falava em nova língua, enganava multidões. Ela falava que mentira, engano e profecias, tinha dom de adivinhação e falava para o povo. Naquela época, ela falava para o povo que era dom de revelações. Assim está escrito em Apocalipse. Se você pegar Apocalipse, você vai ler e você vai ver em Apocalipse 16, do 30, 19 até o 31, você vai ver que a história, as características de Jezabel de hoje é a mesma coisa, As pessoas estão vendo pessoas aí bonitas, pessoas escultural, com corpos escritural, pessoas atraentes, pessoas que chamam a atenção de milhões de pessoas. E isso que acontece, o inimigo ele não ia colocar uma coisa aí que ninguém olhasse. Ele sabe como que ele trabalha para tirar a igreja do Deus vivo da presença do Deus vivo. Ele sabe como é que ele trabalha, porque são milhões de pessoas que estão aí pensando que tem pessoas aí estão pensando que são profetas do Deus vivo, mas na real da história são feiticeiras que estão incubadas, são feiticeiras más, são feiticeiras profetizam. É aqui que está falando, um espírito de prostituição, de prostituição espiritual, que falam falsas profecias, engano, mentira, faz feitiçaria, faz maldade e se prostitui fisicamente e espiritualmente. Falam em novas línguas e profetizam mentira, Esse é a característica da Jezabel de hoje. O nosso Deus, ele fala para o povo dele que o nosso Deus, ele não quer que nenhuma alma se perca. Por quê? Porque naquela época, milhões e milhões de pessoas que acompanhavam a Jezabel na igreja de Tiatira, todos perderam a salvação. E o nosso Deus, ele está preocupado, ele está te vendo, o nosso Deus sabe de tudo, ele sabe de tudo. Não adianta as pessoas se camuflar, não adianta querer se esconder, porque esses espíritos já estão atuando literalmente nos ministérios, estão atuando nas igrejas, estão atuando nas lideranças. Esse espírito já entrou, e o nosso Deus, ele está muito preocupado com a tua salvação. Eu não ia nem fazer essa pregação, mas o Deus vivo tocou no meu coração para me fazer essa pregação. Por quê? Porque o nosso Deus está preocupado que do jeito que aqueles milhões de pessoas no passado que seguiam a Jezabel naquela época, o nosso Deus, ele sabe que hoje vai acontecer a mesma coisa. Aquelas pessoas, todos eles
perderam a salvação, perderam a salvação. Por quê? Porque as pessoas pensavam que a pessoa realmente era uma profetisa do Deus vivo. As pessoas pensavam que a Jezabel, ela era uma profetisa, mas na real da história, ela era uma feiticeira má, uma feiticeira perversa. Mandava matar os pastores, mandava matar os profetas do Deus vivo, ela mandava matar, fazia feiticeira, fazia horrores por debaixo dos panos, sem que ninguém saiba de nada. O mesmo espírito não é a pessoa, o mesmo espírito está atuando hoje, nos dias de hoje, nos ministérios, nas lideranças, o mesmo espírito está atuando nas igrejas. Se você aceitar esse recado, se você vigiar 24 horas, esse é o alerta que Deus está mandando entregar para as ovelhas, entregar para os ministérios, porque o nosso Deus, ele não quer perder a tua alma, o nosso Deus, ele não quer que você, nenhuma alma se perca, mas todos venham a ter a vida eterna. Se você será com amém, eu peço que você, esse recado aqui, você compartilhe, porque são milhões e milhões de pessoas que estão com a salvação literalmente comprometida. Aqui, meu amigo, minha amiga, aqui nessa Bíblia Sagrada tem 8.000 promessas, mas a primeira promessa que você tem que colocar em primordial é a tua salvação. E o nosso Deus, ele me incomodou para me dar esse recado demais, ele me incomodou demais para me dar esse recado, porque Deus está vendo tudo, ele está vendo tudo, ele está vendo o que está acontecendo nos dias de hoje, e vai ser arriscado esses milhões de pessoas perderem a salvação, que está debaixo de uma cobertura satânica, está debaixo de uma cobertura satânica, não está debaixo da igreja do Deus vivo, porque a Jezabel, as pessoas pensavam que ela era uma profetisa do Deus vivo, as pessoas seguiram a ela da igreja de Tiatira. Na Bíblia diz que a igreja de Tiatira foi a igreja que mais sofreu, a igreja que mais passou por luta, que mais passou por decepção. A igreja de Tiatira foi a igreja que mais teve perseguição, a igreja que mais desviou, a igreja que mais pecou diante do Deus vivo todo-poderoso foi a igreja de Tiatira. Por quê? Porque estava debaixo de uma liderança satânica, estava debaixo de uma liderança de um inimigo. Por quê? Porque as pessoas eram tudo camuflado. A Jezabel, ela era totalmente camuflada por debaixo dos panos. Ela parecia ser uma ovelha linda, mas acontece que ela era legiões de demônio incubado para levar a alma das pessoas para o tormento eterno, e isso agora está acontecendo. Por que Deus está me usando para falar isso? Porque eu não ia fazer essa pregação, Deus está usando para alertar você que está entrando aqui nesse canal, e outras pessoas que vão ver, para alertando que esse espírito já está assolando nas igrejas. Nós estamos vivendo o final dos tempos, e o inimigo, ele, quanto mais pessoas ele quer para ele quer mais, porque ele sabe que os últimos dias dele já está contado. Esse recado eu acabei de te entregar. Se você prestar atenção, se você obedecer, você vai sair dessa situação, você vai sair dessa enrascada que o inimigo preparou. Você vai ver que o nosso Deus, ele está preocupado literalmente com a tua salvação. O nosso Deus, ele fala, escuta o que o Espírito Santo fala às igrejas. Escuta o que o Espírito Santo fala às igrejas. Se você decreta, se você acreditar, aí é você e o Deus vivo todo-poderoso. Eu estou fazendo só a minha parte. Deus abençoe você, abençoe a tua casa, os teus entes queridos, abençoe todos os teus negócios. Eu vou fazer uma oração agora, a oração do Salmo 91, para você para você se fortalecer, para Deus abrir a tua visão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso, por amor do meu nome. Ainda
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o teu cálice transbordará de bondade e misericórdia, e certamente surgirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O Senhor é meu pastor. Isso aí foi o Salmo 23, agora o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Do teu escudo, broquel, não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos o Senhor dá ordem a teu respeito, para te livrar em todos os teus caminhos. Com as suas mãos ele te segurará, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão, a cobra, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu o poloei no alto retiro, porque conheceu o teu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Glorificado, exaltado é aquele que vive e que reina para todo o sempre. Ora a Deus, ora ao Deus vivo todo-poderoso, para ele abrir os teus olhos imediatamente, para ele abrir os teus olhos, te dá a visão, aonde é que você está indo, aonde é que você está congregando, aonde é que você está aí querendo falar com o Deus vivo todo-poderoso. O nosso Deus, ele vai abrir literalmente a visão, porque se ele deu esse recado, ele vai abrir a tua visão em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, os teus entes queridos. Deus abençoe literalmente as tuas finanças em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.